Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos conversar sobre orações subordinadas substantivas. Isso, aquelas orações que têm função de substantivo dentro de uma estrutura sintática. Muitos alunos têm muita dificuldade nessa parte da gramática, da sintaxe, mas vocês vão perceber que de forma prática e objetiva que é um conteúdo bem tranquilo. Tudo bem? A primeira coisa que nós vamos saber é que as orações subordinadas substantivas, elas são divididas basicamente em 6 tipos: subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Nós vamos ver cada uma delas com exemplos para ficar bem fácil e vocês não esquecerem mais. Tranquilo? Então vamos lá, vamos começar pela subjetiva. Olha só, as orações subordinadas substantivas subjetivas são aquelas que vão ter a função de quê? De sujeito dentro da oração. Lembra aqui, ó, de sujeito. Vão ter a função de sujeito dentro de uma estrutura. Olha só o primeiro exemplo. É necessário que você fale a verdade. Lembrando que as orações subordinadas substantivas, elas são iniciadas pela conjunção integrante. A gente tem um quezinho aqui. Conjunção integrante. Perfeito? E aí a gente tem, logicamente, uma oração subordinada substantiva subjetiva com função de sujeito. Vamos perceber. Ó, eu tenho aqui é necessário. E eu pergunto, o que é necessário? Que você fale a verdade. Do quezinho até aqui, ó, é uma oração que tem a função de sujeito. É como se essa parte aqui toda fosse necessária. É necessário o quê? Que você fale a verdade. Então, a oração subordinada substantiva vai ser quando a oração toda tiver uma função de sujeito. Perceba que você tem um verbo de ligação aqui, completando aqui o predicado. Então, faltou o quê? O sujeito. Isso aqui se chama o quê? Sujeito oracional. Uma oração todinha com função de sujeito. Por isso que é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Vamos para o próximo exemplo? Olha só. É segredo que os gêmeos saíram de casa. Aí eu pergunto, o que é segredo? Olha a conjunção integrante, ó. Que os gêmeos saíram de casa. Então, ó, toda essa parte aqui vai ser o que? A nossa oração subordinada, substantiva, subjetiva. Porque tudo isso aqui, ó, tem função de sujeito dentro dessa estrutura. Tranquilo? O próximo exemplo, olha só. Sabe-se que o jornal mentiu. A gente tem aqui sabe-se. Aí eu pergunto, sabe-se o quê? Que o jornal mentiu. Conjunção integrante aqui, lembrando, ó, que inicia uma oração subordinada substantiva. E a gente tem toda essa estrutura aqui, ó, funcionando como sujeito. Sabe-se o quê? Que o jornal mentiu. Então, que o jornal mentiu vai ser o sujeito dessa estrutura. Muito fácil, né? Sabendo identificar o sujeito e sabendo que a oração subordinada substantiva é iniciada por uma conjunção integrante, você mata a questão. Tranquilo? Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo é bem tranquilo também. Sabendo a função, as funções sintáticas das orações de período simples, você consegue resolver as questões das orações subordinadas substantivas. A segundo tipo é a oração subordinada substantiva objetiva direta. Que o quê? Que a oração subordinada substantiva vai ter função de objeto direto. Se ela tem função de objeto direto, logicamente ela vai completar o quê? Um verbo transitivo direto. Perfeito? Então vamos lá. Ó. Primeiro exemplo. Os favelados esperaram que a Secretaria de Saúde instalasse o posto de saúde. Aí eu tenho aqui, ó, sujeito, os favelados. Esperaram. Olha só, que aqui vai ser a nossa conjunção integrante, que inicia uma oração subordinada substantiva. Sabendo que você tem um verbo aqui, ó, esperaram, o verbo esperar é o que? É um verbo transitivo direto. Todo verbo transitivo direto precisa de quê? De um objeto direto. Então, os favelados esperaram. Esperaram o quê? Que a Secretaria de Saúde instalasse o posto de saúde. Então, tudo isso aqui, ó, vai ser o que? O nosso objeto direto. Por isso que essa oração, a partir do que? É uma oração subordinada, substantiva, que tem função de substantivo, objetiva direta, porque está completando um verbo transitivo direto. Muito fácil, né? Língua portuguesa é questão de lógica.
Olha só o segundo exemplo. As estatísticas mostram que muitas mulheres são espancadas em casa pelos maridos. A gente tem aqui, ó, sujeito, as estatísticas mostram. Mostram o quê? Que muitas mulheres são espancadas em casa pelos maridos. Lembrando o quezinho aqui, ó, conjunção integrante que inicia uma oração subordinada substantiva. E a gente tem um mostram aqui. O mostra é o quê? É um verbo transitivo direto. Então, toda essa estrutura aqui vai ser o complemento desse verbo. Portanto, objeto direto. Toda essa oração aqui, até maridos, vai ser o objeto direto deste verbo. Por isso que nós temos oração subordinada substantiva, objetiva direta. Terceiro exemplo, olha só. O professor explicou que algumas pessoas discordavam do governo. O professor vai ser o nosso sujeito, tranquilo? Explicou vai ser o nosso verbo. Quem explica, explica algo, verbo transitivo direto. Nós temos o quê? O conjunção integrante que inicia uma oração subordinada substantiva. Se nós temos um verbo transitivo, ele precisa de quê? De um objeto direto. Por isso que essa oração toda, que algumas pessoas discordavam do governo, vai ser oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, porque tem função de objeto direto. Tranquilo? Se está com dúvida, para o vídeo e veja novamente. Perfeito? O próximo exemplo que nós temos, ó, objetiva indireta. Vai ser quando nós tivermos um verbo transitivo indireto e ele precisar de um objeto indireto para complementar o sentido. Olha só. O Estado necessitava de que a prisão fosse construída. O Estado vai ser o nosso sujeito. Quem necessita, necessita de algo. Perfeito? Então, isso aqui é um verbo transitivo que indireto. Por isso que nós temos a preposição. Vocês vão perceber que nas orações subordinadas, substantivo, objetivo direto, a gente vai ter a preposiçãozinha antes da conjunção integrante. O Estado necessita. Quem necessita, necessita de algo. De quê? De que a prisão fosse construída. Toda essa parte aqui vai ser o nosso objeto indireto, em forma de oração. Por isso, nós temos aqui uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta, que ela está complementando o quê? Um verbo transitivo indireto. Segundo exemplo, o historiador convenceu as autoridades de que nossas escolas precisavam ser melhoradas. O historiador vai ser o quê? Sujeito, muito bem. Convenceu. E aqui a gente tem, ó, quem convence, convence alguém a algo, né? Então, verbo transitivo direto e indireto, perfeito? E a gente tem o quê? A preposição de, antes do quê? Da conjunção integrante. Conjunção integrante. Então, a gente tem aqui, a partir do de, ó, de que nossas escolas precisavam ser melhoradas. Isso tudo vai complementar o sentido do quê? Do verbo convenceu. Tranquilo? Então, essa oração ela tem função de quê? De objeto indireto. Por isso que é uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Olha o terceiro exemplo. Aquele político aspira a que o elejam prefeito da cidade. Aquele político vai ser o nosso quê? Sujeito. Aspira. Quem aspira, aspira a algo. Olha a preposição aqui antes da conjunção integrante. Então, aspira é um verbo transitivo indireto porque precisa da preposição. Perfeito? Então, que o elejam prefeito da cidade vai ser nosso objeto indireto. Por isso que essa oração é oração subordinada substantiva, objetiva indireta, porque está complementando o quê? O sentido de objeto indireto. Vamos para o próximo. Viu que esse conteúdo é bem fácil? É só você saber identificar a conjunção integrante e ver o tipo de estrutura. Que se a oração subordinada tem função de sujeito, de objeto, que está complementando um verbo ou um nome. Olha só, agora nós temos a completiva nominal, que vai complementar o quê? Um nome. Completiva nominal vai ser aquela oração subordinada substantiva que vai complementar um nome. Olha só, tínhamos dúvidas de que daria certo o acampamento naquele lugar. Tínhamos aqui vai ser o verbo, né? Nós tínhamos, aqui a gente tem um verbo sujeito oculto, nós tínhamos, no caso, sujeito desinencial. Dúvida de quê? Ó? Nós tínhamos dúvida, o dúvida está complementando o verbo, tranquilo, por isso que não pode ser objetiva direta nem indireta. De que daria certo acampamento naquele lugar, está complementando o quê?
a palavrinha dúvida, que é um nome. Está complementando um nome, não um verbo. Cuidado que completiva nominal também vem com a preposição, mas ela complementa o nome, não o verbo. Por isso que é oração subordinada substantiva completiva nominal. Tranquilo? Olha o segundo exemplo. O sociólogo estava esperançoso de que a pesquisa sobre o Brasil fosse aprovada pelas autoridades. Eu tenho aqui, ó, o sociólogo vai ser nosso sujeito. Estava o quê? Esperançoso. Complementando aqui, né, o sentido da sentença. Então, de que a pesquisa sobre o Brasil fosse aprovada pelas autoridades, não está complementando o sentido de nenhum verbo. Está complementando o sentido do quê? Da palavra esperançoso, que é um nome. Por isso que essa oração toda, a partir do que, vai ser oração subordinada substantiva completiva nominal, porque está complementando o sentido do nome, esperançoso. Muito fácil, né? Olha o terceiro exemplo. A Assembleia Nacional Constituinte votou favoravelmente a que a licença gestante seja de 120 dias. A Assembleia Nacional Constituinte, olha só, aqui vai ser o nosso sujeito. Votou vai ser o nosso verbo. Votou o quê? Favoravelmente. E aí percebam que você tem aqui uma preposição e a conjunção integrante. E toda essa estrutura aqui, ela está complementando o sentido de qual palavra? Do nome, ó, favoravelmente. Então, nesse sentido, quando você não tem complementando no sentido do verbo, não pode ser objetivo direto nem indireta. Por isso que ela vai ser o quê? Oração subordinada substantiva, completiva nominal, quando complementa o sentido do nome. Perfeito? Vamos para o próximo. Então, nós já vimos subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal. Faltam duas. A próxima é predicativa. É quando a oração subordinada substantiva tiver função de predicado. Olha só. Um macete. Vai ser predicativa, basicamente, quando você tiver o sujeito e um verbo de ligação. É, era, é. Esse tem sujeito, verbo e uma oração com função de predicado. Olha só. Nossa esperança. Sujeito. O ezinho vai ser o verbo. Que os povos viviam em paz vai ser o quê? O nosso predicado, que está predicativo do sujeito. Então, vai ser uma oração com função de predicado. Por isso que é a oração subordinada substantiva predicativa, porque tem função de predicado. Facinho, né? A segunda, sua vontade era, ao verbo de ligação, que os prisioneiros trabalhassem na lavoura. Sua vontade vai ser o nosso sujeito. É o verbo de ligação, faltou o quê? Predicado, no caso, o predicativo do sujeito. Então, essa oração toda, a partir da conjunção integrante que, vai ser o quê? A oração subordinada substantiva predicativa. Muito fácil, né? A oração subordinada substantiva predicativa. Terceiro exemplo. Minha grande vontade é que me deixem escrever. Minha grande vontade vai ser o nosso sujeito. Olha o verbinho de ligação. Depois a conjunção integrante. Se nós temos o sujeito e o verbo de ligação, precisamos de quê? Predicativo sujeito, olha só. Que me deixem escrever. Como é em forma de oração, vai ser uma oração subordinada substantiva predicativa. Muito fácil, né? Então, vamos para o último tipo, que é a oração subordinada substantiva apositiva, que tem função de aposto, de explicar algo. E aí vai logo o macete. Em quase todas as estruturas, a oração subordinada substantiva apositiva, ela vai vir, ó, com 2 pontos. E aí, se você pegar uma estrutura que tenha 2 pontos e que seja oração subordinada substantiva, já desconfia que ela pode ser apositiva. Quando é que ela vai ser apositiva? Olha só, quando ela estiver explicando um termo da oração principal. Olha só, a esperança das pessoas pobres é uma. Qual? E aqui, ó, que melhore sua condição de vida, ela está explicando o quê? Essa condição. Por isso que, a partir da condição integrante que, nós vamos ter uma oração subordinada substantiva apositiva, que ela tem, basicamente, a função de explicar um termo anterior da oração principal. Ao segundo exemplo, queremos somente isto. Isto o quê? Que a distribuição de rendas seja justa. Essa oração toda está explicando esse isto aqui que foi dito lá anteriormente. Por isso que é a oração subordinada substantiva apositiva.
Lembrando que tem aqui os dois pontos, né? Que vai trazer uma sentença explicativa, que é a função do aposto. No caso, o aposto em forma de oração. E o terceiro exemplo, aquele homem interessava apenas uma coisa. Olha só os dois pontos e a conjunção integrante que. Que coisa era essa? Que muito dinheiro estivesse em suas mãos. Que muito dinheiro estivesse em suas mãos está explicando o quê? Uma coisa. Se está explicando uma coisa, vai ser oração subordinada substantiva apositiva, que ela está explicando o termo anterior da oração principal. Tranquilo? É um conteúdo difícil? Não, é só ter atenção e conhecer as funções, o que é um predicado, o que é um sujeito, o que é objeto direto, indireto, principalmente transitividade verbal, saber o que é aposto, saber o que é complemento nominal, o que você mata as questões relacionadas a orações subordinadas substantivas. Tranquilo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Curta esse vídeo e até a próxima. Bons estudos e fiquem com Deus.